Salve, salve, pneumanos! Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de resenha. É o nome dele. É isso mesmo. E que tem tudo a ver, se resenha tem tudo a ver, porque nós vamos falar de futebol, mas especialmente de Copa do Mundo. Fudendo editor agora, hein? Ih, não pode falar antes do ensino. A gente só canta, tudo bem, precisa colocar a música. É isso aí. Então, nós vamos falar das nossas lembranças que nós tivemos de Copa do Mundo. Sim. E é isso. Solta a vinheta. Não tem muito pra onde correr, né? Vinheta solta, né? Como a Copa do Mundo acabou de começar, né? Exatamente. Ontem teve um jogão, Eric. Um jogão. Foi incrível esse Muito jogo. bom. Duas seleções incríveis do mundo. Pô, o Qatar fez um jogo de abertura lindo. Exato. Ele perdeu de 5-0, Qatar. Não sabe ainda porque ainda não foi ao ar a partida, né? Nessa linha temporal nossa aqui. A gente tá falando. No multiverso, né? Isso foi gravado em janeiro de A gente pegou na 2008. E a gente tá sabendo agora. Exato. Então a gente vai falar sobre a Copa do Mundo, algumas lembranças que nós sabemos, Copa do Mundo marcantes, jogos marcantes, jogadores que vocês lembram em alta na época. Sim, boa. E aí vamos começar pelo mais velho, seria? Sim. Gabriel? Então, por favor, Gabriel. A Copa que eu lembro primeiro é de 1930. O Uruguai estava lá. Maracanãzato. Com essa blusa aqui bem provável. Foi 50, então. Com essa blusa aqui bem provável. Eu tava lá, eu e Barbosa tava lá. Então, mas Rodrigo vai falar pra gente. Fala pra gente, Rodrigo. Então. Primeiramente, qual é a sua Copa marcante, na sua cabeça? A gente vai rodar. Não, e a depois... primeira Copa que eu lembro mesmo foi a Copa de 82, na Espanha. A Copa das Copas, né? É a Copa que nós tínhamos uma seleção Porque Copa... das que eu vi As jogar. Copas que não... Não, da seleção que eu vi jogar, que assim, que deu show. Nem a de 94, de 2002, de 2006, não chegam perto da seleção de 82. Com certeza. Essa seleção aí. Ela é o estigma porque ela não é vitoriosa. Eu lembro. Nem a de 86 foi tão boa quanto a de Não 82. foi. Se bem que o Careca era melhor que o Serginho. Mas, de repente, o Careca que jogasse no 82, o Serginho, sei lá, mas não adianta não. Esse é o teoria da conspiração. Ia pegar um Paulo Rossi inspirado do mesmo jeito. Ia tomar Exatamente. um... Tinha que trocar a defesa, né? Aquele goleiro é muito O bom, Carlos. Valdir Pérez. O Carlos é de 86 e o Valdir Pérez é de 82. Com o primeiro jogo contra a União Soviética, Sim. pô, o primeiro gol que ele toma, cara. Fracasso. Eu lembro do meu pai sempre bem educado, pessoa calma, Bem-humorada. ponderada. É, né? Ele proferindo palavras graciosas Sim. ao goleiro Valdir Pérez. Aquele gol que ele tomou não foi uma falha, né? Beijo pro Valdir. Já morreu, você sabe. Não, saudoso Valdir. É, saudoso Valdir. É um beijo, mas agora se me beijo. Mas eu avisou... lembro dessa Copa aí, cara. Foi a primeira Copa que eu tenho na minha cabeça, assim, ele um pequenininho. Você viu o Entendi. Zico? Você lembra do Zico, aquela Copa? Lembro do gol de bicicleta dele contra a Nova Zelândia, cara. Lembro. Eu lembro do churrasco lá na casa da minha avó, do meu avô, no dia lá em Sarriá, com o Paulo Rossi marcou, jogou o Brasil, perdeu pra Itália, eu lembro. Esse jogo é marcado. Todos assim... Como é que ficou conhecido esse jogo? Acho que você gosta de dizer. A tragédia Tragédia, de né? Sarriá. Tragédia do Sarriá. Assim, todos esses jogos, eu já vi a final da Copa de 70, eu vi uma porrada de jogos. Você tava lá, né, velho? Tava, claro. O que foi? O cara resolveu ficar falando no alto-falante aí agora aqui atrás. É oração. Não entendi, o cara tá puto, eu falei, fudeu. Falou. Acho que não vai pegar Mas qual ninguém. foi a tua Copa que você mais... Então, a Copa, assim, eu lembro até coisas da Copa 2002, falando assim, mas a Copa que eu lembro realmente é de 2006. Que eu lembro. Se eu vou te falar de coisas que me marcaram, não é a Copa de 2006 num todo. É porque naquela época na qual a gente tinha um time que supostamente seria uma das melhores seleções também, coisas desse tipo. Quadrado mágico. Exatamente. É, o quadrado mágico. Dos R's, né? Que tinha Ronaldo, tinha Kaká. Kaká, tinha que era Ronaldinho. Ricardo. Que era o né? Ricardo. Ronaldinho Gaúcho. E assim, o problema acho que daquela ali foi exatamente esse final de geração, né? Preparação também foi muito... Foi muita... mas foi o muita 2005 muito tinha sido um ano holofote, complicado. Já vou ganhar, vamos ganhar. É, a 2005 Copa é nossa. tinha sido um ano complicado durante a Copa América. Então, assim, foi um ano também que foi muito marcado, né, exatamente por isso, pelo fato de o Brasil chegar como o mais favorito até aqui em outras Copas, como 2002, por exemplo, que o Ronaldo chega completamente lesionado, tá vindo de lesão, a gente estava na dúvida de que o Brasil seria, né, a Copa de 2006 a gente já estava muito mais confiante, por isso que eu acho que a gente sentiu isso muito maior. E era A recém-campeão. gente né, vinha de três do mundo. finais de Copa do Mundo. Três seguidas, finais, 94, 98, Já era 2002, normal, né? Sim. A final de Copa já era algo normal. Exatamente, então 2006 foi a que eu mais lembro, assim,
Mesmo em 2002 eu tendo algumas recordações, mas 2006 na minha cabeça foi... Eu lembro do gol do Kaká contra a Croácia fora da área, de canhota, Sim, porra, que golaço. Esse dia eu tava no hospital. A de 98 você já era nascido. Mas aí... Nem lembro. Aí, 98, mas aí... Foi a primeira Copa, né? Aí foi a tua também, né? Foi a nossa também, em 98. 98. Mas a tua Copa, Lucas? Primeira Copa que tu lembra? Cara, a primeira Copa que eu lembro foi a de 2002. Cara, a Copa de 2002... Fez um mistério, agora nada. Tá ali na pauta lá. Tá que escrito escreveu. ali. Agora fez um charme. A interpretação. Pô, era um trabalho meu à toa. Escola Sou ator da Record, né? Escola Wolf Maia. Novela Reis. Falei, ué, vai mudar. Não satisfeito? Eu pensei. Não satisfeito? ali, porra. Onde o cidadão fica? Lá, em frente ao negócio. De frente à pauta lá. Pra esconder a pauta. Aí o pessoal lá ignora do Não, mas aí se você lembra, tu lembra. Eu lembro mesmo. Eu lembro de mesmo. 2002, porque eu e meu pai, a gente tem um costume, assim, né? Uma coisa nossa. Manda um de beijo pro assistir. pai, manda um beijo pro pai. Beijo, Ronaldo Nazário dos Campos. Eu e meu pai, a gente gosta de assistir muitos jogos aleatórios. Desde, sei lá, campeonato Bósnia. Série B da Sumato Grossense, Potiguar, essa é clássica. até os jogos mais comuns, Série B, Série Não, A, em casa e Copa do Paysandu Mundo. já passou umas 18 vezes lá em Copa, casa. pô, vai ver um Casa Catar e e Equador aí, a gente assiste com uma maravilha. Sim. E Entendeu? Patinga e... Aí eles Belo falam Horizontino. Catar e Equador, Holanda sim. e Senegal, aí a gente vai assistir tranquilamente. Mas acontece que eu lembro que foi a primeira Copa do Mundo onde ele me acordava, né? Porque o horário era bem diferente, do outro lado do mundo. E aí os jogos eram de madrugada. E eu lembro que eu ficava lutando pra assistir os jogos. Praticamente todos os jogos que tinham ali era de madrugada. E aí meu pai, Lucas, vai começar o jogo. Aí eu assistia. Tentava ficar ali lutando pra poder assistir os jogos, mas alguns eu lembrava. Aí um jogo que eu Copa lembro do Mundo foi bastante... muito marcado por isso. Teve muita gente que não viu os jogos. Não viu, Sim. exatamente. Que não aguentava, coisa Exatamente. assim. Aí o pessoal acordava já Pensou esperando nisso. pra ver o resultado. A primeira Tinha Copa muito transmitida em HD, mano. Aí, É. uma Copa marcante. E aí, nesse caso, eu lembro de alguns jogos, né, claro, tinha, principalmente Brasil e Turquia. Que foi Do Denilson, né? Tinha o atacante do... não, porque a Turquia enfrentou tanto na fase de grupos quanto... Isso. no mata-mata lá. E aí, no caso, eu lembro também A melhor Turquia... da atuação do nível parecido com o meu, né? Do Rivaldo, que tomou uma bolada na perna e botou a mão no rosto. Aí, cara, isso eu lembro assim claramente. E teve uma situação também inusitada, que eu acompanhei todos os jogos do Brasil nessa época, mas afinal, o primeiro gol eu não assisti. Tava dormindo. Não, pior que a minha tia, a criança, uma pedofilia 6 anos, rolando ali. Com 6 anos, o moleque tava nem sabia que tinha pinto. Sabia que tinha pinto. Até hoje eu não sei, mas tudo bem. Aí o que acontece? Minha tia liga durante o jogo, aí ela pediu um socorro lá que eu não lembro o que era. Eu muito pequeno, eu andava muito com meu pai. E aí meu pai, revoltado da vida do jeito parecido com o do teu pai, saiu pra atender a minha tia. E aí nesse momento, e era perto, era 5 minutinhos assim, 7 minutinhos no máximo andando. Quando chegamos lá, saiu o gol. A gente perdeu o primeiro gol do Brasil. Cara, meu pai ficou revoltado, ele fica revoltado até hoje por conta disso. Um belo gol do Rivaldo, né? Ou do Ronaldo primeiro. Na final Os primeiros 2 gols Os dois foram do Ronaldo. Foi o chute do Rivaldo. Ele lembra bem, tanto que ele tava lá. O Rivaldo fica... o Rivaldo chuta. Ele chuta. Depois tem o primeiro quarto gol do Rivaldo. Chuta, o Oliver Kahn falha, né, teoricamente. E no segundo gol é a tal da corta-luz. Falhou mesmo naquele. Deixa. É o tal do corta-luz lá, que ele abre as pernas. Muito bom. Exatamente. O Rivaldo jogou muito aquela Copa. E a sua lembrança, Gabriel? 2002 também, mas é uma coisa engraçada. Eu lembro só da final. Né? Só da final. E parte da final, né? Não lembra de toda a final. Memória seletiva. Porque, claro, o Brasil tá na final de novo, né? Vamos assistir como é que vai ser. O Brasil em festa e tal. Vi o Brasil campeão, me jogavam pro alto, enfim. Mas o que eu mais lembro daquele dia é que à tarde, o jogo foi à noite, né? De madrugada. Foi 8 horas da manhã. Foi de manhãzinho. Foi de manhã? 8 horas da manhã. Ele tá lembrando de tudo da Copa. Pelo amor de Deus, não vai lembrar tudo. Né? Na tarde foi quando morreu o Chico Xavier. Foi. Naquele mesmo dia. Um dia.
E eu tenho essa memória, tipo, do Brasil, tipo, todo mundo em festa aqui, do nada ficou meio... Que uma merda que ficou depois. Eu sei disso, mas eu sei disso por causa de histórias, que eu falei, eu também nem lembrar que Chico Xavier... É, isso quando eu que vi eu isso, não um lembro. vídeo sobre isso, eu falei, Chico É Xavier engraçado que essa morreu. Copa do Mundo de 2002 foi a Copa que eu torci contra o Brasil. Por quê? Torci contra, eu fiquei muito, mas muito puto que o Felipão não levou o Romário. Isso no Brasil, isso foi Caralho, eu teve fiquei isso. muito puto, eu torcendo contra o Brasil. Isso eu o tempo lembro. todo. Eu fui dormir com a Inglaterra 1-0, eu bizarro. falei, mas se fuder, vamos perder agora. Gol do Fui Marconi. dormir, quando acordei, 2-1. Geração também que se dizia que a Inglaterra tinha muita esperança na Inglaterra de ela levar um título, essa geração. É, De sim, 2002. tinha Owen, tinha o Beckham. Tinha o Beckham, É. Mas assim, mas teve uma questão, principalmente nessa geração da Copa de 2002 aí, que aquela Copa, todo mundo afirma que o Brasil não jogou bem nenhum dos jogos. E foi campeão. 2002. Muitas vezes tem aquela questão. Não deu Eles show. só foram acreditar que o Brasil fosse ser campeão realmente quando passou na fase de oitavas, não acreditava nas quartas, na semi. Quando chegou na final, falou: esse Brasil Porque nós pode lembro ser da campeão. Bélgica, nós já tava meio que larapiado. Foi. Se o VAR É, existisse é, naquela é. época, o Brasil não passava nada Então, da assim, Bélgica. teve muito questionamento. Só que assim, eu acho que aquilo foi muito marcado pela estrela de dois principais jogadores, que era o Rivaldo e o Rivaldo, Ronaldo. sim. Mas eu acho que 94 foi mais assim. 94 só tinha o Romário. Não, que isso, Romário e o Bebeto. Bebeto, a zaga era muito boa, o cara tá falando que o era pra Leandro, caralho. o Leandro chegou como os melhores laterais direitos. Leandro, cara? Leandro não, Leonardo, sei lá, qual que era o lateral direito? Leonardo. Era o Jorginho. Era o Jorginho, não era o da Jorginho, o Branco, É. que era o Leonardo e o Branco. Cara, tipo, É, isso mesmo, é o meio campo do Brasil naquela época era ruim. Tanto é que tinha dois cabeças de área, que era o Dunga e o Mauro Silva. É. E tu sabia que o Dunga, ele é um dos maiores recordistas de... Maiores de- anões da Branca de Neve. Ele é um dos maiores recordistas em questão de Copa do Mundo a nível de desarme, como volante. roubada de bola. Roubada de bola. Roubada de bola. Sim. E ele teve um número tão absurdo que eu acho que ninguém chega nem perto, que eu acho que ele tinha 9 roubadas de bola por jogo. O Dunga Na era média. aquele jogador que ninguém via em campo. Cara, eu amava o Dunga como jogador, cara. Eu era fã Ele era muito subestimado. Subestimado. Muito. subestimado. Ele foi execrado em 90, porque eu acho que a culpa não foi dele, daquele gol do gol do Canide que o Maradona vem passando por todo mundo ali. Eu acho que a culpa não foi dele. Ele foi capitão em 90 também, não? Não. 90 era o... Agora Era, não lembro. fala agora os meias de 90. Era o Não Valdo, era nascido, então não sei. tinha o Zico Mas eu vi foi, esse jogo não. da eliminação. Careca, era um zagueiro, cara. Era zagueiro. Era zagueiro. 82 era o Oscar. 86 é... 86 Eu já vi Eu esse vou chutar um jogo. monte de jogador. Não, o Santos 94. Então fica aí pra próxima. Fica aí. Pesquisa aí, produção. Claro que eu já vi Produção, esse jogo da pesquisa. eliminação. Eu só vi os jogos da 86. eliminação, não vi todos. Não, 86. Mauro Silva. Mauro Silva era 94. 86. Não, 94 era o Raí. Não, o capitão era o Raí, depois foi o Dunga. Mas Isso. 86 o capitão, não lembro quem foi o capitão em 86. Não lembro. E 90? Em 90. Em 90 era acabou. Corta tudo isso. Agora corta tudo. Toda É, essa- tá, 5 minutos Mas pra assim, lembrar. uma questão também que ficou marcada pelo na de 2006, que eu acabo lembrando diretamente, né? É pelo fato de... Eu lembro daquele time do Oliver Kahn ter falhado em 2002. Lembro que falei, a última oportunidade do Kahn levar a Alemanha a uma Copa do Mundo. E ele não por tinha ser na levado gol Alemanha- também a Copa do Mundo inteira. E por ser na Alemanha e tal... A Alemanha O só melhor pegou goleiro, a o Arábia melhor jogador da Saudita Copa foi 6 a o 0. Kahn. Foi o Kahn, É o jogador do Ele mundo. jogador. Ele ganhou a bola de ouro também. Sim, é. Tanto que é engraçado que em 2002 a melhor jogador da Copa se dava antes da final, né? É. E aí o Oliver Kahn tinha ganhado em 2002. Mas ainda é assim. Não, acho que não. Foi, Acho que o agora é depois, Modric né? foi o melhor jogador da Copa do Mundo 2018, antes da final. Já Tem dois pés já estavam certeza? usando certo, certo. 2014 foi aquela ridículo ter dado o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo pro Messi, porque não foi 2014. Ah, mas jogou muito em Foi, 2014. pra mim o Robin jogou muito mais que o Messi em 2014. Robin. O Robin Mas fica aí o jogou questionamento. muito em 2014. Fica aí. Mas agora pra gente voltar à pauta, a gente acabou se falando sobre Copas Fala de aqui. Copa do Mundo. Tudo bem que faz parte, mas assim, e dessas Copas, assim, qual foi a que você ficou mais marcante e você tem alguma história? Mim, 94. 94 foi a primeira vez que o Brasil foi campeão do mundo. É assim que se atua, tá vendo? Entendeu? Dá uma surpresa assim, tá vendo? É assim que se atua. Obrigado. Caralho. Em 94, cara, porra, a primeira vez que o Brasil foi campeão do mundo, né? Eu passei por 82, que me pai chorando, 86, 90, então foi aquela merda que eu nem chorei em 90. Que Não, 90 foi ridículo. Foi Pô, ridículo. é esqueci. A Copa É do Mundo é esquecível. completamente esquecível. Lazzaroni é esquecível. Mas Edinho. Edinho é de
Foi 90. Não, 82. Edinho não, 86. Vocês cortam assim do nada, eu não Não, tô entendendo mais nada na aqui. cabeça agora na foi hora. não. Mano, É corta isso também, tá? Corta também. Essa maluquice do Mas Gabriel do em nada. 94, cara, o Brasil, porra, foi com a seleção meio que desacreditada pra lá, que o Romário foi convocado na Bacia das Almas ali, porque por pressão popular, que o Zagallo e o Parreira não queriam levar ele. E a Copa Brasil arrebentou, cara. Ele se classificou no final. Último jogo. Contra o Uruguai, não foi? Outro lugar no Maracanã. Chamaram o Romário tava fora da convocação. O voleio do Bebeto, não foi? Não, o voleio do Bebeto foi na Bebeto! Copa América de 88. Não, voleio. Depende, tô confundindo as coisas. Peraí. O voleio do Bebeto. Tá bêbado. Não, o voleio do Bebeto foi Copa América de 89. Que o Romário ajeita, cruza, ele faz assim um voleio contra a Argentina. É o gol do Bebeto, Copa América. Já contra o Uruguai, não, foi 2 gols do Romário. Um de cabeça e outro que ele driblou o goleiro, foi com um lado, assim, correu, pegou, tentou dar um soco nele e não conseguiu. Então aquela Copa ali ficou marcada porque foi a primeira Copa que eu vi o Brasil ser campeão. Eliminatórias foi difícil. Em Foi, 2002 perdeu. também foi difícil. Perdeu pra Bolívia na altitude. Eu lembro que eu fiquei tão eufórico assim, minha avó por parte de mãe, falou, tá nervoso, meu neto? Toma aqui água com açúcar, tá muito nervoso, eu chorando, né, de felicidade. Minha avó fez lá aquela água lá, fui tomar, porra, avó, tu me deu água com sal. Trocou. Pressão, vai ser. Trocou a porra do sal, porque ela também tava nervosa também, não trocou, enfim. Puta, né? Trocou sal com açúcar e Sal com açúcar, mas eu me lembro da 94 foi, porra, pra mim. O principal. E a sua? A minha foi de 2014, só que negativamente, não tem jeito não falar. Foi o 7-1 que o Brasil levou, foi... Puta merda. É triste demais. Mas assim, aquela seleção era ruim. Chegaram de novo! E tipo assim, o Close passou o Ronaldo, o número de gols. Aquilo foi cruel. Foi cruel, foi tipo assim, com ar de crueldade. E poderia ser pior, a Argentina poderia ter sido campeã aqui. Eu não chorei. Quase. Eu não chorei. E merecia muito, assim, Não fiquei puto. pelo jogo da final. Não xinguei e saí chutando, botando assim, culpa do Felipão, culpa do... Cara, eu fiquei... Não, fiquei isolado. Você ficou em choque. Eu fiquei assim, aceitei aquilo. Não, eu só Assim fiquei como todos os desolado. brasileiros. Eu aceitei. Eu só fiquei Até hoje eu desolado. não tenho esse trauma do 7-1, não tenho trauma. Perdeu de 7-1, cara, Eu passei mal aquele E qual a tua dia. lembrança? nada. 7-1. Foi mais um dia comum na minha vida. Naquele dia 7-1 foi sinistro. Por quê? Eu sofro de enxaqueca, né? E a minha enxaqueca ela é muito causada por alimento, cafeína, queijo forte, tudo mais. Só que a enxaqueca ela também pode ser desencadeada por emoções muito fortes. E naquele dia, o primeiro tempo acabou 5-0 para a Alemanha. Pô, foi desolador, assim. Quando começou o segundo tempo, eu comecei a ter crise de enxaqueca. Mas eu fiquei ali segurando para ver até o final do jogo. Me ferrando da cabeça. Quando acabou o jogo, eu falei, me leva para o hospital que eu tô passando muito mal. Fui parar no hospital, na clínica. Cara, tu falou assim, eu não vou esquecer. Tava eu, Vitória minha noiva, um beijo, amor. A gente tava na casa do pai dela, e na casa dos pais dela, e aí um amigo do pai dela tinha morrido. Falecido Ronaldo. Não é meu pai, pelo amor de Deus. E nem Não, nem o R9. Ronaldo. Nem o Ronaldo. E nem o Gaúcho. Também não. Ele morreu e aí, tipo, a gente vai ter que ir no enterro e tal. Eu vou deixar você ir lá na casa do... Pô, lá dos avós da Vitória, vocês ficam lá pra ver o jogo lá e a gente chega pra ver o jogo lá, tipo, parte do jogo. Esse foi esperto, né? Foi embora antes do 7-1. Natasha nasceu... lá nasceu 3 dias depois do 7-1. Outra esperta também. Essa aí aguentou, falei... Teve gente que não viu porque não nasceu, teve gente que não viu porque já foi, né? Mas aí, cara, cheguei lá pra ver o 7-1, eu não vi todo mundo. Cara, o jogo... E o pior é que quando o Brasil... Porque aquela que foi marcada pela lesão do Neymar, obviamente, no jogo anterior Contra a a Colômbia, né? A joelhada do Zúñiga na coluna. Na coluna do cara. E isso também, a gente prefere uma teoria de conspiração falando sobre o... Se machucou não, né? Não, e também fala sobre a convulsão do Ronaldo em 98, fala sobre o machucado, né? Tem gente que tem essa maluquice na cabeça. Você lembra Cara, disso, de 98? Lembro. Como é que foi o fuzuê lá na hora? Na hora, assim, vai jogar o Edmundo. Aí falou assim, pô, por que o Edmundo? Porque a notícia não chegava pra gente, não chegava como é hoje em dia. Mas chegava o Edmundo, ninguém falou que o Ronaldinho passou mal, ninguém falou nada pra gente. Aí teve o Ronaldinho, o Ronaldo... Teve Ronaldinho, que na época não era Ronaldinho. O Ronaldinho teve uma indisposição, mas vai pro jogo.
E foi isso pra gente. Ninguém. Só depois do jogo que a gente foi saber de tudo da história todinha. Não, por exemplo... Aí você vai querendo botar culpado, porque o Brasil perdeu a Copa, né? Aí a culpa foi do Zagallo, que jogou com o Ronaldinho doente, aí essa história todo mundo sabe. Mas na época mesmo, disseram que ia jogar o Edmundo. O próprio Ronaldo fala de uma declaração sobre isso, que tem na Netflix tem um documentário, pode-se dizer, dos bastidores do Penta, onde ele fala que lá em ele teve medo de dormir em 2002 antes da final, por causa ele teve medo de ter outra convulsão. Porra, Ele falou, eu chamei pra conversar o Roberto Carlos, a gente foi pra varanda, que eu falei, cara, eu não posso dormir, mano. Aí que eu durmo e eu tenho uma convulsão. Imagina a doideira. E, obviamente, o Neymar passou por isso, né? Eu lembro de todo o Brasil loucamente, quando ele tá no hospital, ele indo pro hospital, questionamentos de que ele poderia nunca mais jogar bola rolaram, pra ele ser uma lesão Cara de cadeira de rodas, o pessoal grave e tal. E ele chegou no hospital de cadeira de rodas. Foi isso que deixou a gente, caralho, mesmo, o cara não tá andando. Será que dar tempo de recuperar alguma coisa assim? Será? Ah, o pessoal depois falou da vértebra, que não Foi sei loucura, porque assim, aquela Copa, cara, o time era um time... Se você parar pra pensar hoje, você vê que o time era um time ruim. Como você sim. Não era um time bom. Mas na época você fala, pô, o time é bom. Não tinha nem time pra ganhar aquela Copa. Mas depois de uma Copa das Confederações, de ter massacrado a Espanha, de Que era uma 3 a 0 no referência. Maracanã, que era atual campeã do mundo. E referência de futebol. de futebol, o nego falou, porra, Fred jogando muito, saiu o Fred como Cone, Neymar machucado, Davi Luiz chorando, Thiago Silva chorando. Não vou esquecer do... Eu só Júlio queria dar César alegria Goleiro pro meu do 7-1. país. A gente tinha um cabeça de área que era o... Fernandinho? Não, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. É, o Dante, o 7 é um jogo. Esse conhecia os alemães. Esse foi. O Dante conhece os alemães, hein? E foi aquela merda. O lateral direito... Tira tabelão. Ó, a gente fala O do Bernard Daniel alegrando Alves, as hoje em pernas. dia, a gente faz o Bernard alegrando as pernas. Não tinha como dar certo. Não tinha. como dar certo. E o Filipão de técnico. Não, o Felipão tudo bem, mas porra... Mas o questionamento, o Filipone foi muito saudosista. Foi. Júlio César já estava em uma fase naquela época. Ele era goleiro do King Park Rangers na época. Time de segunda divisão de futebol Eu inglês. posso criar aqui agora um problema com os inscritos do canal. Cara, o Júlio César nunca foi bom goleiro. Nunca foi bom goleiro. Mas ele tinha um estigma de ter ido lá fora muito bem. Por isso. Isso aí, pô. Porque Ele foi o melhor goleiro do mundo, também fica complicado de falar o cara. Não, Né? que ele fazia no Flamengo, cara, era inacreditável. Não, porque... mas aí é que isso, mas não era como ele foi no Flamengo, foi como ele era no Inter de Milão. Outro dia... Tipo, não ter levado ele pra Copa de outra 2010. Coisa, o Alisson, tinha que cara, levar. todo mundo fala do Alisson. Cara, eu não sinto segurança zero no Alisson. Zero. Particularmente eu também não Eu sei. prefiro o Everton. Prefiro o Ederson. Eu também Eu prefiro o Ederson e o Everton. Ederson. Eu gosto do Everton. Eu não passo, eu olho pro Alisson ali, mano, que eu falo assim, uma hora esse cara vai entregar pra sobra. Ele não passa confiança. Mas vamos falar isso mais pra frente, 2022, com as nossas expectativas. Fica melhor. Mas assim, mais o 7-1 foi essa tristeza aí. A gente falou um pouco da Copa de 2010, né? Sim. Mas a Copa de 2010 aqui é a mais marcante de quem? A minha. A sua mais marcante. Mas assim, a Copa de 2010 foi marcante pela uma merda, assim, pro Brasil. Sim. Pro Brasil. Mas Porque... aquela Copa, eu sempre fui um apaixonado por Copa do Mundo. Né? Tanto que eu fiz geografia por causa das Copas do Mundo. E eu sempre fui apaixonado. Jabulani. É plágio. E teve a história aquela conta, né? Eu estava andando na rua, eu tive um estalo, a música veio na minha E cabeça. teve a Jabulani também. Jabulani. A Vuvuzela. Porra, Eu bagulho tive a chato. Vuvuzela. Não, e, cara, e essa Copa... Essa foi a Copa que eu mais curti mesmo. Tipo, Eu do também. começo ao fim. Só que o Brasil, aquele aquele jogo contra a Holanda também ficou muito marcado na minha mente. Cara, porque aquele ele começou jogo- um jogo que eu achei que o Brasil fosse ganhar. Tava um jogo... Gol do Robinho, cara. No final do primeiro No tempo. final do primeiro tempo eu falei, beleza. Tamo E a virada no veio do jogo. nada, né? Tamo lá, o Felipe Melo desgraçado. Pô, tu acha que... Porra. A culpa do Felipe Melo total. Eu não daquela- acho. Pô, ele pisou no cara, irmão. É. Foi expulso. Total. Mas o Felipe Melo é Felipe Melo. O culpado é que levou ele. Você tem Na época não levou nem mais, essa o era a pessoal falava. Exato, essa foi uma Copa de uma questão que Ganso e Neymar tinham sido convocados, não É, foram. mas eu vi uma entrevista do Jorginho, o Tanto que- técnico do Vasco, que era assistente técnico do Dunga na época. Ele falou que quem estava mais à frente para ser convocado era o Ganso. O Ganso, não o Neymar. Sim. Mas sempre Faz foi sentido. isso. Sempre foi falado que o Ganso ia ser muito mais que o Neymar, acabou que não se tornou isso. Mas a gente falava sobre isso. Na É, época, nível de quando lesões, surgiu. essas coisas, tudo bem, acabam impactando também na carreira do jogador. Mas assim, o fato de o Neymar não ter sido levado, o primeiro jogo que o Neymar é convocado posterior é em 2011, logo com o Mano Menezes, num jogo contra os Estados Unidos, que o Neymar faz um gol de Já fez cabeça. gol. Não esqueça disso. Porque, tipo assim, cara, foi quando a gente falou assim, o Neymar tinha que ter ido pra Copa de 10.
A gente achava em 10. Quando a gente viu 11, a gente falou, ele tinha que ter O ido. problema aqui do Brasil, cara, que todo mundo tem. Agora, aqui mesmo, acho que aqui agora. Se for bater aqui, cada um vai ter uma opinião diferente. Todo mundo aqui é técnico do Brasil. Todo mundo, mas O brasileiro se trata quando você é brasileiro. Desde que o Independente, o Teresa Santana não Isso levou aí. fulano, não levou. Um dos motivos O Renato por- Gaúcho não foi na Copa de 82. Um dos motivos Isso porque aí. o Tite não quer Entendeu? revelar a lista de 55. Entendeu? Porque tem muita Era gente convocado. boa que fica de fora, cara. Não é igual na Islândia, que só tem 11 lá pra fazer o Tem time. 11 Não e o principal é igual da no Catar, reserva do tem Arsenal. O goleiro, Tem que pegar a Islândia foi a Copa de 2018, né? O goleiro dele titular era diretor de cinema. Porque não tem. Lá não é profissional, Não é profissional, futebol. Então um cara que é garoto, é professor. Isso aí. É, O Tahiti, quando veio pra Copa das Confederações, era cada um era pedreiro, o outro era cerveja. Tomou de 10-0 da Espanha. nesse aí. Fiz um catacata, então aqui mesmo no nosso eu posso fazer 11 aqui, 11 jogadores para a Copa tranquilamente, tu faz 11, Facilmente, ele faz 11, ele faz Diferentes. 11. Tu fala assim, tu vai fazer 11, tu não pode escolher o mesmo que eu faço 11. Eu Mas faço 2010 11. foi uma Copa bem que... Mas tem jogadores de também transição. bem questionáveis. Foi uma Porque a geração de transição. 2006 foi... Não deu certo. Então, por exemplo, o Kaká chegou em 2010 como um cara que teria que passar Isso aí. O atacante era Acabou o Luiz sendo Fabiano, não expulso, era? Fabiano. Acabou sendo expulso quando a Costa do Marfim ficou meio... Não, e tipo assim, era pro Ronaldo Gaúcho estar nessa Copa, só que ele já não queria mais saber de bola. Era pra ele passar essa tocha, já não passou. Sim. Nessa Copa, o Ronaldo já não passou a tocha, que poderia também ter passado. Poderia ter tido o Adriano Imperador. Poderia ter tido o Adriano 2009 ele tinha que era sido- pra ser um pilar desse time. Isso aí. E aí, por exemplo, pra Da nova geração. né? da nova geração. E chegou pra 2014, então, já sem ninguém desses caras. Isso aí. Já sem ninguém. 2014 Que realmente. reclamaram que não teve a renovação. né? Não teve, E essa teve, renovação. não teve. E aí Ia trouxeram passar alguns de jogadores tocha. que não eram tão... Eram questionáveis. Hulk foi pra Copa de 2014, É, era titular. tinha o Hulk, Luiz tinha o Gustavo, Bernardo. Dante, o Michael foi titular, O pensando Oscar. no Michael em 2010, o Oscar. Pô, o Michael já não foi bem em 10. Não, ninguém fala do Oscar, porque o Oscar fez o gol contra a Alemanha. Porra, mas Mas tipo. poderia ser olho qualquer... azul, gente feia. né? Exatamente. Podia ser qualquer um ali, Sim, aquele gol claro. que dava. Se o Júlio César fazer um gol de cabeça ali, que ia ser o mesmo. E realmente tem essas lembranças de 2010. E 2014, o que vocês estavam fazendo no 7x1? O Gabriel falou, você falou. E você? Não, eu já você falei. mesmo. Faltou eu? Tu falou que tava fazendo Não 10, falei. 14 não? Não, Ele acabou. No 7x1? É. Não, eu tava vendo na televisão. A Roberta grávida lá com a Lara, como na casa da prima dela. Aquela lá. barriga do tamanho Barriga gigante. da grávida de tava lá. Taubaté. E eu assim, tá quanto jogo? A Alemanha tá 1x0. Quanto jogo? Eu falei, calma assim, 7x2 e tu tá aí quieto. Eu falei, ué, eu não faço o quê? Mas 7? Eu falei, 7. Aqui, 7x0. É porque é inacreditável alguém chegar. Tá quanto jogo do Brasil? 7x0 Alemanha. Ninguém acreditava. É difícil. Tá com Minha 5x0, sogra perguntou, Rodrigo, 7x0? Eu falei, olha que A Copa de 2014 pra mim também, nessa questão do jogo, foi engraçada porque nós tínhamos um hábito lá nessa Copa, né? De cada um trazer um prato de comida lá diferente e a gente botar numa mesa lá e todo mundo assistia o jogo comendo, Total festa bebendo. americana. A festa americana lá total. Só que parte da minha família, que tava todo mundo junto, cada um com o alimento lá, atrasou. E aí nesse caso a gente ficou assim, sabe, meio cagando pro jogo, mas na Esperando expectativa, esperando a galera, pô, fulaninho até agora não chegou, não sei o que, pô, mas já tá 4x0 rolando. Alemanha. Aí 1x0, saiu o segundo gol. Aí acho que do terceiro ao quinto que começou a vir muito rápido. Não, Não, o foi segundo, não, o foi terceiro, segundo, o quarto foi- e quinto já foram Já rápidos. foram rápido. Foram rápido. O primeiro Primeiro, aconteceu. Ah, eu sim. acho que nem eu, assim, olha ele de novo. Mas o que aconteceu? Ele já tava passando já no gol. Foi no segundo. No segundo, no segundo que aconteceu a tragédia. Por quê? O pessoal chegou na hora do segundo gol. Aí uma pessoa lá foi lá fora, abriu o portão. Só que no culpa segundo foi dele. gol, no segundo gol, o pessoal já tava na minha sala. Aí tava todo mundo assim, né? Cada um com a cadeira pra um lado lá, parecia uma arquibancada. Aí a gente assistindo, opa, não sei o que, se abraçando. Gol! Caraca, gol, não sei o que. Aí fulano não tá entrando, tá? A galera entrando. Gol, E saindo, o pessoal se cumprimentando que tava cheio lá. E saindo Chegou, gol tava 1 a 0, adoitado. quando todo mundo entrou, ele tava E a gente, certo. todo mundo assim, sabe? Caraca! Meu Deus! Aí, graças a Deus, eu ainda vi o quinto gol comendo um feijão amigo que tinha acabado de chegar lá, maravilhoso. Mas falando da Copa... Sabe que uma coisa que eu lembro da Copa de 2010, que na época o Rodrigo vai saber, eu acho que ele vai falar com muito mais propriedade, não tem como não lembrar, o Louco nosso Abreu. querido é o Louco Abreu, da Copa de 2010. Ah, porra, lembra? Esse jogo Uruguai-Gana, irmão, eu sei que Foi, eu acho que pra mim foi um dos melhores jogos da... tava eu e meu pai Já vendo assisti no da quarto dele, e eu dormi antes Foi do jogo, porque eu inacreditável falei, aquilo aí mesmo, pai, quando inacreditável. começar o jogo, tu me acorda, que eu vou tirar um gol, eu quero ver Gana e Uruguai. Aí passa que meu pai E eles falou, estão no mesmo "Vamos grupo começar o esse jogo." ano. Tá no mesmo grupo. E foi engraçado que eu tava mastigando chiclete, tu sabe que não pode dormir com chiclete, né? Sim.
E eu acordei e falei, caralho, eu dormi com chiclete, quase que eu morri, porque tipo assim, diz que morre se eu dormir com chiclete na boca. E eu falei, caralho, meu irmão, quase que eu morri. Foda-se, aí tá bom, passou rápido, vamos ver o jogo. Aí, irmão, eu torci por Uruguai, porque depois eu falei, Sim. o Brasil foi eliminado, eu falei, caguei, mas eu falei, o louco Abreu tá lá, o homem tá lá. Irmão, quando vai pros pênaltis, eu fiquei assim, primeiro... E ainda teve o Luiz Soares botando a mão na bola no último lance. Foi o Soares porque, na prorrogação, porque o jogo já tinha sido 1-1. Eu falei, porra, tá eliminado por causa do Soares, mano. Que tinha o cara não botado tinha o que fazer, trocou. Não, ele trocou, ia ser o gol. Ele tinha... Tocou o gol pelo pênalti. Ele dá certo de fazer isso. O Jean Foi certo. fez certo e acabou que deu certo, né? Deu certo. E quando o Louco Abreu pega, o Louco Abreu já deu uma entrevista falando que ele falou pro Tabares, quando tava montando a lista, ele falou assim, bota pra eu por último que eu vou decidir essa porra aí. Antes do pênalti, bota eu que eu vou decidir essa porra aí. Quem é, como é que é o nome? O Ibrahimovic perto de o Louco Abreu. Quer falar que ele é brabo. Irmão, o Louco falou assim, numa final de Copa, e todo mundo, isso não, irmão. Flamenguista, botafoguense, tricolor, vascaíno, tava assim, será que ele vai dar a cavadinha? Isso Todo mundo tava nessa expectativa, eu Será que lembro. vai rolar a cavadinha? E na minha cabeça eu tinha certeza. Na minha cabeça eu Na minha também, sabia. que ele ia meter aquela cavadinha. Eu já tinha certeza. Eu Irmão, sabia. quando ele corre, aí o nego falou, ele é louco mesmo. Ele é louco. Foi numa quarta de final. Quarta de final. Quarta de Porque na final. semi foi Uruguai e Holanda, né? Não, Que Uruguai aí... e Alemanha. Alemanha Não, o... foi Alemanha e Espanha. Isso, a Espanha venceu por 1-0. E aí Foi o Uruguai e terceiro Holanda. lugar foi Porque o Uruguai gol e da Alemanha. Holanda é um do lateral esquerdo de fora daqui, dá uma porrada no ângulo. foi até o... Acho que também o Forlan meteu um golaço. Porque o Forlan Foi. foi eleito o melhor jogador dessa Copa. Foi, exatamente. E merecido também. Merecido. Foi um dos artilheiros, né? Ele, E aí o teve- E aí veio o 2011 pro Inter, que falou, vai jogar muito, uma merda. Exatamente, acontece nas melhores Acontece. coisas. Mas, só pra encerrar, uma Copa que a gente quer, a última Copa antes dessa, essa não tem lembranças, tá? A gente só tá na expectativa de o Brasil ser campeão. O Hexa vem, se Deus quiser. Mas a gente tem a Copa de 2018, que é a mais recente de todas, né? E eu lembro também fiquei, fui ver o jogo, eu não vou fazer, já falei pra ele, pro amigo meu, o Gabriel, não verei o jogo na casa dele, que em 18 eu fui ver. Não sou eu. Não, é um outro Gabriel Vitor. Não irei ver o jogo na sua casa, desculpa, mas não irei, porque deu merda nesse dia. Sim. Brasil e Bélgica, 2-1 Bélgica. A Foi um jogo bosta, eliminação, né? a eliminação do Brasil. O Brasil não jogou mal. Nesse dia também foi um dia ruim pra mim, porque foi aniversário da minha namorada e ficou aquele climão horrível, né? Pô, o Brasil recém-eliminado. Aí ela fala assim, amor, vamos comemorar ele. Comemorar o cara, ele vai perder, tá Pô, maluco. o Brasil perdeu, minha filha. Tu quer o quê? Dia de chorar. Mas E o parênteses, eu não tenho mais essa empolgação com a Copa do Mundo. Depois de 98, acho que foi 98, Foi a última Copa que eu torci foi 98. Mas esse ano teremos. O Hexa vem? O Hexa vem! Eu não acredito não. Eu também acho que vem. Não vem, não? Não, Vem? tá de sacanagem. Pô, é óbvio. Acredito sempre. Você é brasileiro, você é Eu torço, mas torcer, acreditar. Estamos aqui com o norte-americano. How are you, my friend? Não, mas o Brasil vai ser campeão. Teremos finalmente o título de geração de Neymar na Copa. O Neymar, eu acho que o Neymar não vai destruir. Olha Vai aqui, destruir. ó, atenção. Pra encerrar, manda aqui. Pra encerrar, se o Brasil não for campeão do mundo, o Eric vem de biquíni apresentar aqui. Não, por quê? Tu não Porque entendi. você falou que tá certo você ganhar? Tá Se certo. não tá certo, vai trazer. Eu acredito. Tu grava o vídeo de fala. cropped. Não, se É for campeão, eu gravo de cropped. Agora, se perder, ele grava de Vai fazer a aposta, tem coragem de fazer Não, um por vídeo que de aquele cropped? cropped e o biquíni? Eu não entendi. É bom de cropped também. Não, os dois cropped. Os dois de crop. Eu tô aqui como negociante da Tá bom, então. intermediador da situação. Aperto de mão. Aperto de mão. Brasil campeão, eu venho de cropped. Brasil perdeu, você... Alguém estará de cropped É. no resenha aqui no ano que vem. Isso aí. Fechado. Porra, eu quero ver ele mostrar a barriguinha dele. cozinho. Ah, não, o cropped é o quê? É aqui? Ó, o Zinho. Tá falando quero com o ver. Zinho, tá falando com o Zinho. Com o Zinho. Com o Zinho de 94. O cozinho dele deve estar como assim? Cozinho. Com o Zico. Agora vai querer muito mais agora. Isso é, agora eu vou torcer por toda... Agora ele vai até pro Catar, que ele não queria ir. Né? Vamos nessa? Vambora, Vamos pelo amor de nessa. Deus. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixa um comentário das suas lembranças aí principais de Copa do Mundo, qual que você lembra, que tu fala assim, pô, eu tava fazendo tal coisa, eu tava pegando a mãe do amigo, que é um absurdo, não faça isso. verdade, não faça E isso. deixa aí, não esqueça o seguinte nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, não é isso? Exatamente. Isso, siga a gente. A gente acabou de falar, né? Eu tava viajando aqui. Vamos Teve um embora? ataque, Queria é um falar calor. uma coisinha. Tá suando, parece que entrou em campo. Antes de terminar. Faz, girou? Pronto, agora tá satisfeito. O que foi isso? A dancinha E olha que o Brasil não foi campeão. Vamos pro valeu. Vambora que não tem ninguém normal aqui.
Valeu! Que loucura!